Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática a gente vai dar continuidade aos estudos sobre operações com números decimais e a gente vai trabalhar hoje multiplicação com números decimais, tá certo? Prestem atenção, fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que estão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Multiplicação com números decimais. Multiplicação com número decimal por um número natural. Hoje a gente vai estudar somente multiplicação por números decimais com um número natural. Na próxima aula a gente estuda multiplicação com números decimais por números decimais, tá bom? A multiplicação entre um número decimal e um número natural é feita da mesma maneira da multiplicação entre dois números naturais. O número natural deve multiplicar todos os algarismos do número decimal, devendo manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Vamos ver essa multiplicação, esse conceito na prática, que fica melhor para entender. Por exemplo, determine o produto entre 3 inteiro e 4 décimo, ou 3,4 vezes 5. Primeira coisa que a gente vai fazer para calcular, efetuar essa multiplicação de um número decimal pelo número natural. Vamos armar da forma tradicional e efetuar o cálculo normalmente, como a gente já aprendeu com números naturais. Aí você faz 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Agora vamos colocar a vírgula. A vírgula não desce na mesma posição, ela vai ser considerada de acordo com a quantidade de casas decimais dos números que estão sendo multiplicados. No caso aí, o 3,4 tem uma casa decimal, portanto, o produto, que é o resultado, vai ter uma casa decimal contando da direita para a esquerda. Então você conta uma casa, somente um número, um algarismo, que é o 0. Então a vírgula fica entre o 17 e o 0, 17,0, ou 17 inteiro, como queira falar. Um outro exemplo, 1 inteiro e 73 centésimos multiplicado por 4. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai armar tradicionalmente e efetua o cálculo. 4 vezes 3 é 12, vai 1. 4 vezes 7 é 28, mais 1, 29, vai 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Agora a gente vai colocar a vírgula. Possui quantas casas decimais no número decimal que está sendo multiplicado? Possui 2 números após a vírgula, portanto possui 2 casas decimais. Então vamos contar 2 casas decimais também da direita para a esquerda no produto, ou seja, no resultado. Uma para o 2 e uma para o 9. Então ficou 6 inteiro e 92 centésimos, ou 6,92, como popularmente é pronunciado. Vamos ver mais um exemplo para fixar a ideia. 6 inteiro e 251 milésimos multiplicado por 8. Vamos fazer a armação. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 2 é 16, mais 4, 20, vai 2. 8 vezes 6, 48, mais 2, 50. Vamos colocar a vírgula. Possui quantas casas decimais no decimal que está multiplicando? Possui 3 casas decimais. Então vamos contar da direita para a esquerda 3 casas decimal no produto, decimais no produto. Uma para o 8, uma para o 0 e uma para o outro 0. Então o número fica 50 inteiro e 8 milésimo, tá certo?
50,008. Então, é dessa forma que se faz uma multiplicação de um número decimal por um número natural. Vamos ver uma situação, problema. Uma dúzia de banana custa R$ 5,24. Quanto custará 3 dúzias dessa mesma banana? Se uma dúzia custa 3,24, a gente quer saber o preço de 3 dúzias, então a gente pega o valor de uma dúzia, que é 5,24, que é R$ 5,24, e multiplica pela quantidade de dúzia, que no caso aí no problema é 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 5, 15. Duas casas decimais, então conta duas casas decimais da direita para a esquerda no resultado, no produto. Fica R$ 15,72. Então, 3 dúzias de banana custará R$ 15,72, tá certo? Fácil, não é isso? O problema, a situação problema, não tem erro, tá certo? Espero que tenham entendido. A gente vai ver agora só mais um item em relação a este conteúdo. A gente vai ver multiplicação de número decimal por 10, 100 e 1000, que também são números naturais. Só que para este cálculo aqui com estes valores, a gente não necessita fazer o procedimento como foi feito anteriormente. Existem umas regras específicas para cada um, para o 10, para o 100, para o 1000, para o 10.000. No caso aqui a gente vai estudar somente 10, 100 e 1000. Na multiplicação de números decimais por potência de 10, 100, 1000, etc., precisamos apenas deslocar a vírgula para a direita, de acordo com a quantidade de zero que tem o número. Ou seja, se a multiplicação é por 10, desloca uma casa decimal. Se a multiplicação é por 100, duas casas decimais. Se a multiplicação é por 1000, desloca para a direita, 3 casas decimais. Exemplos. 12 centésimos multiplicado por 10, tá certo? A multiplicação é por 10, então a gente vai deslocar a vírgula apenas uma casa decimal para a direita. Quem é que está à direita da vírgula aí? É o 1. Então, a vírgula desloca somente para 1. Então, fica 0,01,2, ou a mesma coisa de 1,2. Não precisa colocar o zero à esquerda. Tá certo? Sempre dispensará. Ou seja, a vírgula foi deslocada uma casa decimal para a direita. Tá certo? 4 inteiro e 15 décimos multiplicado por 100. Vamos deslocar a vírgula para a direita contra as casas decimais. Duas casas decimais. Uma para 1 e uma para o 5. Tá certo? Fica 415, vírgula. Como não tem um outro número, você completa com zero. Ou nesse caso aí, como o número ficou um número natural, não necessitaria colocar vírgula zero, mas aí é só por efeito de explicação, fica dessa forma, para o aluno, para a gente perceber que a vírgula deslocou uma casa decimal para 1 e para o 5, ficou 415,0. Deslocou a vírgula duas casas decimais para a direita. Um terceiro exemplo, 1 inteiro e 2.345 décimos de milésimo multiplicado por 1000. Vamos deslocar a vírgula 3 casas decimais para a direita. Uma para o 2, uma para o 3 e uma para o 4. Tá certo? Ficou entre o 4 e o 5. 1.234 inteiros e 5 décimos. A vírgula foi deslocada 3 casas decimais para a direita. Tá certo? Então é dessa forma que se efetua cálculo de multiplicação de números decimais por 10, 100 e 1000. Somente mais uma explicação. Se a quantidade de casa decimal não for suficiente para o deslocamento da vírgula, podemos preencher com zero as casas decimais restantes. Ou seja, se o número que está sendo multiplicado não tiver algarismo suficiente para o deslocamento da vírgula, a gente vai preencher à direita o restante de casas decimais. Como ficariam? Vamos ver alguns exemplos. 2 inteiro e 8 décimos. Vamos deslocar a vírgula para a direita. Uma para o 8. Observe que vamos ter que deslocar quantas casas decimais?
Se a multiplicação é por 100, vamos ter que deslocar duas casas decimais. Uma para o 8. Como não tem um outro algarismo, preenche a segunda casa decimal com 0. Aí, vírgula 0, que essa parte é só para mostrar até onde a vírgula chegou. Ou você coloca 280,0 ou somente 280, porque ficou um número natural, tá certo? Às vezes não precisa, dispensa essa vírgula 0. 0,7 ou 7 décimo multiplicado por 1000. Vamos deslocar a vírgula. Quantas casas decimais? 3 casas decimais. Uma para o 7, tá certo? As outras duas casas decimais preenche com 0, fica 700,0 ou somente 700, tá certo? Lembrando que a vírgula foi deslocada uma vez para o 7, a segunda casa decimal foi preenchida com 0 e a terceira casa decimal também preenchida com 0. Aí colocou a vírgula e mais um outro 0 que não entra como casa decimal, tá certo? Ou coloca somente 700, porque ficou um número natural. Tudo bem? Tudo certinho? Então foi essa a nossa explicação sobre multiplicação de números decimais por um número natural e também por 10, 100, 1000. Caso vocês tenham dúvida, revejam o vídeo uma vez, duas vezes, tentem responder as questões propostas que está aqui no grupo. Em caso de dúvida, entre em contato comigo, que eu estarei aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Obrigado e até a próxima vídeo.